pessoal, eu sou a Poli Lucena e você está em mais um vídeo do Prof. Me Explica. O nosso vídeo de agora você vai ver e estudar a respeito dos músculos estriados esqueléticos do corpo humano, a parte 2. A partir daqui a gente vai estudar a região de ombro até chegar lá na ponta dos pés. Se liga nessa aula, já pega seu papel e caneta e vai anotando as principais informações para você poder aprender tudo sobre os músculos estriados e esqueléticos. Vamos lá? Então, para começar, esse é o nosso objetivo, estudar os músculos estriados e esqueléticos do corpo humano. Deixo aqui para vocês algumas referências bibliográficas que vocês podem utilizar para fazer esse estudo. E aqui, em primeiro lugar, eu coloco para vocês uma imagem a respeito de senso comum do que vocês têm. Você consegue pensar e me falar aí quais são os músculos que estão localizados aqui em 1, 2 e 3? Trava esse vídeo e me fala os nomes, porque aqui a gente já vai conferir, tá? Em uma aqui, ó, a gente tem um músculo que é o músculo conhecido como capa do ombro, que é o músculo deltoide, referência inclusive para a confecção de algumas roupas. Em 2, a gente vai ver o músculo peitoral maior, que abaixo dele, mais profundo, a gente tem o peitoral menor. Em 3, a gente vai ver o músculo que eu falo que é o músculo do Popeye, é o músculo bíceps braquial. Em 4, a gente tem aquele músculo grandão, né, no pescoço que chega no dorso também, que é o trapézio. Aqui em 5, talvez a gente tenha o músculo mais difícil dessas imagens que a gente acabou de colocar, que é o músculo redondo menor. E por último, a gente finaliza essa imagem com o músculo chamado tríceps braquial. Então, a aula nossa, a gente pretende diferenciar essas regiões, trazendo aqui, ó, cada região com os seus músculos que têm maior ou menor importância. Vamos lá. Então, para começar, nós vamos estudar os músculos do ombro. Os músculos do ombro, eu elenquei aqui para vocês vou tirar aqui a webcam para não atrapalhar. Eu elenquei aqui para vocês alguns músculos que a gente consegue estudar. O ombro forma os músculos localizados ao redor da articulação ou cintura escapular, fornecendo movimento e dando suporte a ela. Então, a gente tem alguns músculos que são anteriores, que a gente chama de tóraco-apendiculares, como o peitoral maior, menor, subclávio, serrátil. Alguns músculos posteriores, que a gente chama eles de escápulo-humerais, porque eles estão entre a escápula e o húmero. Alguns são extrínsecos, não vão estar verdadeiramente no ombro, mas ajudam a fazer o movimento, como por exemplo, o trapézio, latíssimo do dorso, levantador da escápula, rombode maior e menor. E alguns são intrínsecos, como o deltoide, redondo maior e músculos do manguito rotador. Para a gente observar aqui, está sendo demonstrado 3 músculos. Então, a capa do ombro, que é o músculo deltoide, o músculo redondo maior, que é o músculo posterior, e o músculo subclávio, que ele vai estar exatamente abaixo da clavícula. No manguito rotador, a gente tem um grupo de 4 músculos. O mais flexível, das articulações é a articulação do ombro, só que ela também tem muita luxação. Esse grupo inclui um grupo de 4 músculos. Vamos começar aqui, ó, nessa segunda imagem. A gente tem a escápula e aqui a gente tem um processo anatômico que a gente chama de espinha da escápula. Esse músculo em verde destacado é chamado de supraespinhal, porque ele está acima da escápula. Da mesma forma, a gente tem um músculo aqui abaixo que a gente chama de infraespinhal. E aí, mais lateralmente a ele, a gente tem um músculo pequeno e redondo, que a gente chama de redondo menor. E anteriormente, a gente volta na primeira imagem, que está apresentando o músculo subescapular. Esses 4 músculos formam o grupo do manguito rotador, que eu deixei aqui para vocês. Todos os limites de origem e inserção desses músculos para vocês verem depois com calma. É só pausar o vídeo e estudar. Os músculos do ombro, então, são
7. O preto, que é o subclavo que eu acabei de colocar aqui para vocês, ele não está sendo demonstrado, ele estaria aqui nessa região. Em vermelho, a gente vai ter aqui ó, o músculo deltoide sendo a capa do ombro, ele parece um leque dobrado. Em verde, nós vamos ter o músculo redondo maior. E em amarelo, nós vamos ter os 4 músculos do manguito rotador, que constituem o redondo menor, o músculo infraespinal, o músculo supraespinal e o músculo subescapular. Aqui também é demonstrado posteriormente o músculo tríceps braquial, o ancônio, que é um músculo que vai estar entre o húmero e a una, é o músculo do antebraço, nós vamos estudar ele agorinha. O músculo braquial, que ele sai anteriormente do húmero, mas vai lá se fixar na una. E o músculo coracobraquial, que é um músculo que está localizado ali na região da axila, que vai se fixar lá no processo coracoide da escápula. Então, ele fica entre o processo coracoide e o músculo o osso do braço, que é o húmero. Agora, nós vamos estudar os músculos do braço. Então, sempre a gente precisa ter estratégia de estudo, que vai constituir em dividir em partes anterior, posterior, ou naqueles que fazem movimento de flexão e extensão, sendo que aqui a gente pode ter uma variedade de músculos. Por quê? Se eu escolho contar os músculos que têm mais de uma cabeça como mais de um músculo, tem-se uma variação anatômica dos músculos dessa região. Então, anteriormente, a gente tem o músculo do Popeye, que é o anterior. E esse músculo ele se chama bíceps braquial porque ele possui 2 cabeças. Ó, você tem um ponto aqui de inserção, que é o tubérculo, né, do rádio, que nesse caso está mostrando. E você tem uma cabeça curta, que vai dar aqui no processo coracoide, né? Aliás, no acrômio da escápula, me desculpa. E a cabeça longa, que vai dar entre o sulco intertubercular, porque você tem tubérculo medial e tubérculo lateral do húmero nessa região, certo? Aqui logo abaixo está um pouco ruim de enxergar, mas é o músculo que a gente olhou na imagem anterior, que é o coracobraquial na região da axila, tá? No processo coracoide, gente, desculpa aqui, tá? O acrônio vai ser aqui, processo coracoide. E o músculo braquial que não está sendo representado nessa imagem. Posteriormente, nós vamos ter ainda o músculo tríceps braquial com as cabeças longa, medial e curta, que é mais lateral, tá? Então, aqui mostrando para vocês, ó, quando a gente remove no tórax o peitoral maior, a gente enxerga o peitoral menor. Peitoral menor vai ter o ponto de fixação no mesmo lugar que o coracobraquial. Além disso, a gente vê aqui agora, numa visão muito melhor, o músculo braquial, saindo aqui da região medial do húmero, indo se fixar aqui na una, tá? A inserção braquial aqui, ó, acontece no processo coronoide da una, no caso. E aqui a gente consegue demonstrar, né? Aqui, ó, alguns músculos do manguito rotador, supraespinal, infraespinal, redondo menor, redondo maior, que também é o músculo do ombro, mas não do manguito rotador, e o tríceps braquial. Tríceps braquial possui 3 cabeças. Então, a gente observa que ele usa aqui, ó, ele tá na região posterior do osso húmero, mas ele vai fixar também usando aqui a escápula, o olecrano da una, tá? Ter origem e inserção. Então, a gente observa aqui em um que tem a cabeça que a gente chama de longa, porque ela vai se fixar lá no tubérculo infraglenoidal da escápula. Então, vindo aqui, ó, para a parte mais lateral, a gente tem a cabeça curta, que ela vai ser superior ao sulco do nervo radial no húmero. E por fim, ela é mais lateral, e por fim nós temos uma cabeça medial, que aqui em asterisco a gente consegue observar, que é a cabeça medial do tríceps braquial, que acontece inferior ao sulco do nervo radial. Lembrando que a inserção desse músculo, ela vai acontecer no olecrano da una.
As cabeças do tríceps são origem, enquanto que a inserção acontece no olectrono da ulna. Dito isso, vamos estudar agora os músculos do antebraço. O antebraço, né, a gente vai estudar a estratégia de localização em superficial e profundo. E a gente divide essa região, além da profundidade, nós vamos considerar também as regiões anterior, posterior, lateral, medial. Então, a gente vai dividir eles em músculos do antebraço, que são ditos anteromediais, que são 8, e os lateroposteriores, que vão ser 12. No total, aqui no antebraço, a gente tem 20 músculos para serem estudados. Eu coloquei aqui para vocês, então, eles em ordem de decorar, que é a melhor ordem para a gente poder estudar, né? Anteromedial são 8. 3 deles são anteriores, superficiais, e o último deles é intermediário. Então, a gente começa aqui, ó, vamos olhar essa imagem. Essa imagem é uma imagem que está sendo observada em vista anterior. A gente tem aqui um antebraço direito. Como é que eu sei disso? Aqui eu estou chegando, ó, no polegar, certo? Ó, o pisiforme aqui mais na região medial, que é onde ele acontece. E aqui eu tenho alguns dos músculos que vão ser aqui anteromediais. Começando, a gente tem o primeiro, que foi removido nessa imagem, que é o pronador redondo. Nós vamos ver na imagem seguinte agora. Depois do pronador redondo, nós vamos ter o flexor radial do carpo. Olha, ele vai chegar bem no rádio. Em seguida, nós vamos ter um músculo que se chama palmar longo, que ele vai chegar na palma da mão. E por último, aqui nessa imagem, nós temos o flexor ulnar do carpo. Observa que todo mundo chega no carpo. Um pelo rádio, um pela palma da mão e o outro pela ulna. Todos eles são flexores. Em seguida, a gente vai ter um que a gente chama de flexor superficial dos dedos, que aqui nessa vista a gente não consegue enxergar, nós vamos ter que girar um pouco ali lateralmente a mão. Ele é um músculo intermediário, mas que eu posso considerar ele como anterior também. E nós temos aqui os mais profundos, que eu vou precisar remover esses músculos superficiais para enxergar eles, que é o flexor profundo dos dedos, o flexor longo do polegar e o pronador quadrado, que fica na região do punho. Então, aqui, para mostrar para vocês, ó, eu já mudei de antebraço. Nesse caso aqui, eu já tenho um antebraço esquerdo. O amarelo está representando o pronador redondo. O verde está representando o flexor radial do carpo. O azul está representando o palmar longo. E o vermelho está representando o flexor ulnar do carpo. Lembre-se, a gente sempre precisa espelhar quem está do lado direito e quem está do lado esquerdo, tá bom? Flexor superficial dos dedos é intermediário ou eu posso considerar ele superficial, ele não está sendo mostrado nessa imagem. E esses anteriores superficiais, eles todos vão se originar do tendão que surge a partir do epicôndilo medial do húmero, ok? Do epicôndilo medial do húmero. A ação deles é de fazer a flexão do punho, né? Dos dedos e ajudar a fazer o movimento de pronação. Aqui mostrando para vocês que cada músculo desse tem a sua inserção proximal, né? Com origem proximal, com a inserção distal, inervação, a ação que eles podem realizar. E você consegue, a partir de prints que você pode dar dessa aula, estudar cada um deles de forma individualizada. Como a intenção da aula é diferenciar eles e decorar a ordem que eles acontecem, nós não vamos estudar cada um desses quadradinhos de forma individualizada. Eu deixei mais a título de conhecimento, de complementação de estudo para vocês. Apenas reforçando aqui no superficial dos dedos, que a gente não viu ele na outra imagem, ó, ele é um músculo que vai estar mais lateralizado, né? Que a gente está em anteromedial, só que ele já está chegando aqui querendo passar para trás do antebraço, tá? E embora ele seja classificado como intermediário, a gente pode considerar ele como sendo um músculo superficial do antebraço. Passando para a parte profunda do antebraço, os 3 músculos que faltam a gente estudar
eles vão constituir aqui, ó, na região mais lateral, tá vendo? O flexor profundo dos dedos, o flexor longo do polegar em vermelho, e mais abaixo deles a gente tem um quadradinho na região do punho que a gente chama de pronador quadrado. Isso aqui é uma mão esquerda observada em vista anterior. Agora nós vamos ter uma mão direita observada em vista anterior. Então, em verde, é possível a gente observar o flexor profundo dos dedos. O flexor longo do polegar não está sendo mostrado nessa imagem. Então, eu usei uma linha vermelha para poder identificar a posição que ele aconteceria nessa imagem. E aqui, ó, se vocês observarem mais coloridinho, abaixo da parte que está verde, a gente tem o pronador quadrado. Esse aqui vai ser, ó, o flexor superficial dos dedos, tá? Muito bem, vamos lá. Se vocês observarem, então, os músculos anteromediais começam com o pronador redondo e terminam com o pronador quadrado, tá? Então, aqui da mesma forma, vocês podem dar prints para poder guardar material e estudar, certo? Dos 3 músculos que são ditos profundos no antebraço, né? Anteromediais. Flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar e o pronador quadrado. Nessa imagem aqui, apenas para reforçar. Quando o rádio e a ulna se encontram um do lado do outro, nós estamos em movimento que a gente chama de supinação. Então, aqui a gente tem o pronador quadrado e aqui a gente tem o pronador redondo. Quando o rádio gira em cima da ulna, nesse caso aqui a gente tem o antebraço direito que está fazendo a rotação, né? A rotação não, a pronação, desculpa. A gente tem aí, então, um rearranjo desses músculos, incluindo o supinador, que nós vamos estudar ele agora nos lateroposteriores do antebraço, para poder permitir que o movimento seja executado sem a gente ter prejuízo das funções. Falando, então, a respeito dos músculos lateroposteriores do antebraço, a gente tem 12. E da mesma forma, eu elenquei eles aqui com vocês de acordo com a ocupação da região, bem como a profundidade. Então, nós vamos ter 3 laterais que a gente chama de bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. 3 superficiais posteriores que a gente chama de extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo. Um entre o braço e antebraço que a gente chama de ancônio. E 5 profundos posteriores, que serão supinador, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e o extensor do indicador, que a gente chama ele de index. Lembrando que abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar e extensor longo do polegar formam uma região na região do polegar que a gente chama de tabaqueira anatômica, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, vamos pegar aqui agora uma vista posterior, um antebraço esquerdo, certo? Com a sua coloração. E nós vamos partir aqui, ó, da região lateral em direção posterior. Então, nós vamos fazer esse caminho aqui, ó. Daqui para cá, para fazer o estudo, ok? Então, nós vamos começar. O primeiro, que faz uma voltinha no braço, ele tem um nome diferente. E o último, que vai ser pequenininho aqui na região proximal do antebraço, também tem um nome diferente. Todos os outros que estão no meio deles, eles vão ser extensores, porque é a principal função que esses músculos posteriores realizam. Lembrando que a gente está falando da camada mais superficial. Então, a gente começa aqui, ó, bráquio radial, em vermelho. Aí eu tenho extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, olha lá que ele chega no segundo, terceiro, quarto e um pouquinho aqui no mínimo. Aí eu tenho extensor dos dedo mínimo, que é o quinto dedo, e o extensor ulnar do carpo. Assim eu fecho os 7 primeiros músculos que eu tenho lateroposteriores no antebraço. Quantos são, professora? 12, porque no antebraço a gente tem 20 músculos. Já estudamos os 8 anteromediais.
Me desculpe. Enfim, 4 desses músculos que a gente chama de extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo, eles vão ter a origem tendinosa comum no epicôndilo lateral do húmero. Então, eles partem do mesmo lugar. Já o pronador, o braquial, extensor radial longo do carpo e o ancônio tem lá a sua origem em locais diferentes, ok? Aqui é apenas para você poder lembrar da localização que eles acontecem. E aqui uma imagem com a ordem dele toda invertida. Observe que é muito importante você ter uma ordem de estudo desses músculos, porque se você decora eles de forma aleatória, você não consegue se lembrar em um determinado momento aonde cada músculo está. Então fica mais difícil. Você tendo uma ordem, isso te favorece a entender e a lembrar os músculos que estão acontecendo aqui nessa região. Então, aqui, o que acontece? Vamos repassar. Como que seria a ordem mais adequada da gente organizar esses músculos para a gente manter esse estudo, né? Para a gente conseguir lembrar deles sem ter problemas, né? Então, vamos lá, vamos marcar aqui, ó. O primeiro deles que a gente já fez é que eu já tô tendo uma vista posterior e eu já tô tendo um outro braço, antebraço. É o antebraço direito visto na posição posterior, tá? Então, aqui eu tô na posição anatômica, mas olhando em vista posterior. Então, o primeiro deles, na ordem que a gente estudou, com certeza é o bráquio radial, certo? Mas para manter a ordem de estudo e facilitar o nosso entendimento, eu tenho que vir para quem? Extensor, lembra que eu começo com um diferente e termino com um diferente? Então, o primeiro vai ser o bráquio ou bráquio radial. E o último é aquele ali pequenininho, ó, que vai ficar entre o braço e o antebraço, que eu chamo de ancônio. Então, ele vai ser o sétimo. Aqui eu tenho 7 músculos. Os extensores estarão todos no meio, eu só preciso organizar a ordem deles. Então, o 2 nosso seria o extensor longo do carpo, porque o 3 ia ser esse aqui, ó, que não está sendo marcado aqui nos nomes, que é o extensor radial curto do carpo. Logo em seguida, eu parto para o extensor dos dedos, seguindo para o extensor do quinto dedo, ou do dedo mínimo, e por último eu coloco o extensor ulnar antes do ancônio. Pegaram a referência? Vamos colocar aqui a caixinha de resposta para vocês poderem enxergar também? Então, aqui, para mostrar para vocês, ó, eu teria a seguinte resposta. A ordem mais adequada aqui para a gente se lembrar e não esquecer, em sentido látero posterior, é o quê? Ó, eu tô vindo de lateral para posterior, tá vendo? Bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo, o músculo ancônio. Quem tá faltando aqui? O músculo que tá faltando é o extensor radial curto do carpo, ok? Então, aqui, da mesma forma, eu montei para vocês, né, todas as informações a respeito de cada um desses músculos, que vocês conseguem dar um print e ir estudando eles, né, a título aí de mais estudos, né, mais detalhamento da localização de cada um deles. Eu trouxe eles para vocês, mas que a gente não vai focar aqui. Aqui só mostrando o ancônio, que ele é um músculo triangulado, pequeno, que ele vai ficar entre o húmero, tá vendo? Que aqui eu peguei o epicôndilo, né, de lateral, né? Aqui ele tá fazendo movimento junto com a ulna. Nessa outra imagem aqui, ó, ele tá sendo mostrado a partir da seta. Eu tenho ele de novo aqui também nessa imagem. Todo mundo aqui é um antebraço direito. E aqui eu tenho a parte de secção transversal. Qual que é a localização do ancônio aqui a nível do antebraço, tá? Ele é bem superficial. Em relação aos profundos, então, como são 12 láteros-posteriores, faltam 5, né? Então, a gente tem uma nova imagem aqui para poder estudar. Opa, deu um preto aqui, gente, vamos voltar. Eu tenho uma outra imagem aqui, certo?
E é a mesma história, a gente vai remover aqueles 7 músculos que a gente estudou e vamos ficar com os 12 mais profundos, entendeu? Aqui a sacada é o quê? Você tem que pensar num bolo que você está construindo, aí você tem que tirar as camadas, trabalhar com matemática, porque aí você não esquece, você consegue manter a quantidade de músculos que você precisa aprender. Então, em vista posterior, tem 5 músculos profundos aqui no posterior. Com exceção do supinador, esses músculos atuam no polegar e no dedo indicador, tá? Então, em amarelo, primeiro aqui a gente tem o supinador, que vai manter aí estável, né, o rádio com a una, um do lado do outro, né? Quando eu faço pronação, eu cruzo, ó, parecendo aquelas danças indianas lá que a gente vê, tá vendo, ó? Supinação, pronação, supinação, pronação, supinação, pronação, tá vendo? Então, ele é o supinador. É um músculo bem extenso, assim, por assim dizer. Logo abaixo dele, sentido aqui, ó, longitudinal. Deixa eu trocar a canetinha aqui pra gente poder esquecer. Ah, não. Deixa eu trocar a canetinha. Peraí. Só um minuto. Só mais um minuto. Isso. Então, aqui, ó, em sentido longitudinal, eu tenho primeiro o supinador. Aí, eu vou chegar no adutor longo do polegar. Se você observar, ó, ele vai pro polegar. Aí, eu vou ter o extensor curto do polegar, que aí eu venho aqui em sentido, ó, látero posterior, tá vendo? E por último, eu vou ter, né, no polegar, no caso, o extensor longo do polegar. E para acabar, o quinto músculo aqui profundo, látero posterior do antebraço, o extensor do indicador. Fácil? Demais, vocês não acham? Eu achei muito fácil, tá? É só questão mesmo da gente precisar ficar repetindo. Então, são 5 posteriores. Supinador, adutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e extensor do dedo indicador, ou do dedo do segundo dedo. Aqui, da mesma forma, né, para cada um deles eu fiz todas as informações desse músculo, desde a inserção, origem, inserção, a ação e inervação que ele tem. Então, basta vocês fazerem um print aí para poder entender onde cada um deles fica. Só, ó, não esquecer, logo depois do abdutor longo do polegar, a gente tem o extensor curto e mais medial vai estar o extensor longo, ok? Aqui, só mostrando para vocês, na verdade, o extensor do dedo indicador, só que essa mão aqui é uma mão direita, enquanto essa de cá é uma mão esquerda. Todo mundo está sendo observado em vista posterior, ok? A tabaqueira anatômica. Como eu falei para vocês, a tabaqueira anatômica é formada pelos 3 músculos profundos lateroposteriores do antebraço. Então, a gente vai ter o primeiro aqui, ó, sendo o abdutor longo do polegar. Em segundo, a gente vai ter o extensor curto do polegar, que é logo abaixo desse, se você observar. E mais medial, nós vamos ter o extensor longo do polegar, tá vendo? Então, nessa imagem aqui, ó, eu consigo ver braquirradial, ancônio. Aqui vai ser o abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar. Aliás, desculpe, aqui vai ser o extensor do indicador, aqui vai ser o extensor curto e aqui vai ser o extensor longo, tá? Do polegar. Que seria esse aqui, é mais pra gente entender a localização deles mesmo, tá bom? A tabaqueira anatômica nada mais é do que uma depressão triangular que a gente tem aqui no dedo, visível a partir de extensão completa do polegar, e que a gente usa de referência, né? O povo antigamente colocava o tabaco para fumar o tabaco, que antigamente o pessoal tinha esse costume, tá? E ela tem importância para nós aqui também, que eu posso usar ela de ponto de apoio para colocar, por exemplo, um produto químico que eu queira usar, por exemplo, em estética, aplicar em alguém. E para entender aonde fica a fratura do escafoide, que é um osso que a gente tem lá no carpo, logo depois do primeiro metacarpo, no caso da mão. Aqui
é uma imagem, né, em secção transversal, que a gente consegue diferenciar os músculos látero-posteriores, porque eles estão coloridos, ok? Tanto superficial quanto profundo. Então, a gente começa aqui, ó, com o bráquio radial, que é bem superficial, o extensor longo, radial longo do carpo, que lá mais abaixo eu vou ter o extensor radial curto do carpo. Aí eu venho para o extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor lunar do carpo. Aí eu tenho aqui, ó, o abdutor longo do polegar, o extensor longo do polegar. Lembrando que, possivelmente, isso aqui é um corte transversal do antebraço esquerdo, certo? Considerando aqui, ó, que eu vim látero posterior, tá vendo? Para identificar eles. E agora, o que você acha? Nessa identificação aqui, quem a gente tem como músculos que estão sendo identificados? Observa aí, faz um pause do vídeo, marca quem são o número 1, 2, 3, 4 e 5, e aí despausa o vídeo para você conferir a resposta, tá? A gente observando aqui, então, eu tenho um antebraço em posição anterior, certo? Olha o bíceps braquial chegando aqui. Mas eu vou conseguir ver músculos que estão anteromediais, mas também aqui, ó, lateroposteriores. Então, o número 1, embora muita gente tenha pensado em pronado redondo, na verdade, a gente tem o flexor radial do carpo. Em 2, nós vamos ter o que vem logo em seguida a ele, que é o palmar longo. 3 vai ser o flexor ulnar do carpo. Aí eu não estou enxergando aqui flexor superficial dos dedos, nem o profundo dos dedos, nem o flexor longo do polegar, nem... Só que aqui, ó, a setinha puxando, ela me denuncia aquele músculo quadradinho que fica lá na região do punho, que é o pronador quadrado. Para acabar, fica faltando a gente identificar aqui, ó, o sim, que já vai estar lá na região látero posterior, entendeu? Então, o que acontece? O primeiro músculo da região látero posterior é o que está identificado em 5, que é o bráquio radial. Ou seja, conseguimos identificar todos os músculos dessa imagem. Vamos agora para os músculos das mãos. Nas mãos, a gente tem vários músculos. Aqui agora, não é de interesse a gente fazer a diferenciação de cada um deles. O que é interessante você saber e não esquecer? Na mão, a gente tem, na região dos dedos, do polegar, uma região que vai compor vários músculos. É um gordinho da mão, aqui na mão. Eu chamo eles em conjunto de eminência tenar. Da mesma forma, ali do outro lado, vai ter, na região mais medial, indo para os dedos, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, nós vamos ter uma continuidade desse morrinho, que a gente vai chamar de eminência hipotenar. Entre metacarpos, né, a gente tem uns músculos que a gente chama de lumbricais. E lá no meio dos ossos, né, a gente vai ter também os ossos que a gente chama de interósseos. Para o dorso, tórax externo e abdômen, a gente tem a seguinte situação. A estratégia nossa de estudo é a mesma história, dividir em camadas. Então, a gente pega o bolo, ou, por exemplo, uma rosa e vai tirando as pétalas dela. Tem os músculos que são mais superficiais e os músculos que são mais profundos. Para começar, né, a gente tem muitas camadas, mas nós não vamos estudar todos os músculos que estão aqui, não. Nós vamos focar em alguns, ok? Para começar, a gente tem um músculo que é muito conhecido, principalmente a galera que gosta de malhar, fica ali, ó, medial em relação ao deltoide, que é o músculo trapézio. O trapézio pode ser dividido em 3 porções. Ele tem uma porção superior, uma porção inferior e uma porção média. É um músculo bem grande, bem extenso dentro do dorso. Aqui eu montei para vocês a divisão aqui de vários deles, certo? Mas nós vamos focar apenas em alguns. Lembrando que os músculos que estão no dorso, que fazem parte do manguito rotador, não são considerados como músculos do dorso, uma vez que eles foram considerados como músculos do ombro. Então, nessa outra imagem, a gente já tem a diferenciação aqui, ó,
entre o trapézio, nas porções superior, inferior e média, músculo deltoide. Aqui abaixo a gente vê alguns do manguito rotador e o redondo maior, certo? Aqui é infraespinal. Mas eu vejo um grandão aqui, ó, que eu chamo ele de quê? Deixa eu ver se tem como eu digitar aqui. Que eu chamo ele de... Antigamente o pessoal chamava ele de grande dorsal. Mas agora, na atualidade, a gente costuma chamar ele de latíssimo do dorso, tá? No caso aqui nessa imagem, ó, ele vai ser isso aqui, essa região, tá vendo? Isso aqui é o latíssimo do dorso. Ele vai ser superficial, mas inferior ao trapézio, que foi o primeiro aqui que a gente falou, ó. Aqui no dorso tem um músculo que ele ajuda a gente a falar assim, tô nem aí, ó, nem mexe comigo. Que a gente chama ele de levantador da escápula. Então, é esse o último aqui que eu marquei para você. Eu vou desmarcar esse para eles não atrapalharem. Certo? Aqui a gente já falou, eu tô vendo aqui também, ó, um pouquinho, né, do serrátil, que a gente vai falar dele um pouquinho, e um outro músculo que a gente tem aqui, que a gente chama de romboide. Vamos ver essa outra imagem aqui, então. Vamos pegar aqui primeira caneta, depois a gente vai para o marcador. Então, aqui, ó, essa região entre o processo espinhoso da vértebra e a margem medial da escápula, a gente vê esse grupo que parece uns músculos que eles formam um losango. Se você perceber na imagem, a gente consegue chegar nessa analogia aí de forma. O que fica aqui acima, a gente chama ele de romboide menor, que é esse aqui. Ó, observe, não confunda. Lá no ombro a gente tinha redondo menor, redondo maior. Aqui no dorso a gente vai ter os romboides, são músculos em forma de losango, tá? Os redondos são mais arredondados. E logo abaixo dele a gente tem o romboide maior, certo? Aqui, infraespinal a gente já estudou, redondo menor já, espinha da escápula já, supraespinal também. Agora a gente precisa demonstrar o levantador da escápula. Levantador da escápula é o músculo que eu falei para vocês, que é o do tô nem aí, tá? E eles são mais profundos, então tem que remover o músculo trapézio e, né, o deltoide para eu conseguir enxergar ele bacana, tá? Redondo maior a gente já estudou. Eles são localizados aqui, ó, em uma região que tem menos músculos, então a gente usa o estetoscópio para fazer a ausculta pulmonar nessa região aqui, entre o trapézio, o grande dorsal e os músculos do redondo maior e infraespinal. E a gente fecha com o latíssimo do dorso nessa imagem. Outros músculos do dorso de importância que a gente tem. Então, aqui a gente tem um que a gente chama de esplênio da cabeça, tá? Que ele vai ter essa forma de V, aqui mostrando ele a partir de uma imagem dissecada e aqui mostrando ele a partir de correlação com outros músculos que a gente tem, né? Inclusive aqui no dorso. Esse aqui é o esplênio da cabeça, ajuda aí a manter a cabeça em pé. E logo aqui, ó, mais lateral e abaixo a ele, tá vendo? A gente tem o esplênio do pescoço, né? Lembrando que mais por fora, ainda mais lateral, a gente vai ter o levantador da escápula para fazer o tô nem aí, me deixa em paz, tá bom? Outro músculo importante do dorso são os serráteos. Os serráteos, eu gosto de chamar eles de cacho de banana. Tem gente que fala que ele é serrote, por conta disso o nome dele fica sendo serrátio, ok? Tem gente que fala que ele parece... tem a forma de leque, né? Aqui, ó, forma de leque. Forma de leque. Mas para mim, eu acho mais adequado falar que ele parece um cacho de banana. Ele é um músculo poligástrico, pode acontecer desde a primeira costela até a oitava ou 10ª costela, vai ser variável de indivíduo para indivíduo. E ele é um músculo poligástrico, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
pode ter até 10 ventres musculares. Qual que é a importância de eu reforçar isso aqui com vocês? Algumas pessoas consideram cada ventre desse como sendo músculo. Então, só de serrátil anterior, direito e esquerdo, nós poderíamos ter aí 20 músculos já estudados, né? Eu acho mais apropriado chamar ele de um único músculo e tratar os ventres aí como sendo subdivisões dentro do músculo mesmo, certo? Ele é profundo em relação ao músculo peitoral maior, em relação ao latíssimo do dorso e em relação à escápula. Agora vamos olhar essa outra imagem aqui. Cadê minha setinha? Espera aí que eu vou trocar de volta para vermelha, porque a amarela parece que tá ruim de ver, né? Então, a gente tem, ó, o latíssimo do dorso está sendo removido para a gente conseguir enxergar o serrátil anterior, tá? E aqui a gente tem subescapular que já foi estudado, artéria axial, o peitoral maior que também foi removido para a gente enxergar. Se eu tenho um serrátil anterior, eu preciso também ter um serrátil posterior. Só que atrás, o negócio fica um pouquinho mais detalhado. Por quê? Eu vou ter o serrátil posterior em cima e embaixo. Então, lá perto das vértebras C7 até T3, eu vou chamar ele de serrátil posterior superior, porque ele está acima. Certo? Mas lá embaixo, quando ele estiver acontecendo ali perto da face colombar até mais ou menos a 12ª costela, partindo de baixo para cima, sendo bem profundo em relação ao latíssimo do dorso, eu vou chamar ele de serrátil posterior inferior. Então, esse aqui, ó, o V para baixo é o serrátil posterior superior e o V para cima, lá na parte lombar, vai ser o serrátil posterior inferior. Entre as costelas, eu vou ter os músculos intercostais, externos, como mostra nessa imagem da sua esquerda, e internos, como mostra da imagem à direita. Nós não vamos fazer a diferenciação dos músculos intercostais nessa aula. Partindo para os músculos do tórax, externo e abdômen, aqui a gente também vai dividir sempre em camadas, gente. Músculo não tem como, porque eu preciso remover superficial para enxergar intermediário e profundo. Então, sempre a divisão em grupos ou em camadas dá muito certo para a gente poder estudar. Superficial e profundo é uma estratégia excelente. Aqui eu coloquei para vocês uma lista com relação aos nomes que a gente tem desses músculos, certo? Nós não vamos aqui falar um por um nesse momento, porque nós vamos enfatizar em alguns que a gente quer estudar. Por exemplo, no tórax anterior, a gente encontra o músculo peitoral maior, que vai ligar lá no úmero para poder se fixar, enquanto o peitoral menor vai ligar lá no processo coracoide da escápula. Então, peitoral maior e menor não tem o mesmo ponto de fixação, é diferente, né? Aqui a gente tem o serrátil anterior, sendo demonstrado de novo, cacho de banana, que é tão bonitinho. E nós temos também o músculo external, que ele vai acontecer lateralmente ao osso external. Qual que é a importância clínica do músculo external? Nem todos os indivíduos possuem esse músculo, ele pode ser uma variação anatômica. Só que quando eu faço um exame de imagem, ele pode representar uma alteração, caso o avaliador não se lembre que esse músculo pode existir aqui nessa região. Sendo importante a gente reforçar a sua existência em nossa aula. Desculpe. O músculo do abdômen, né? Aí eu não vou ter uma parede óssea anterior no abdômen, então eu tenho que ter uma trama muscular anteriormente para eu garantir que os meus órgãos viscerais não vão cair, vão sair para fora. Quando a pessoa fica barriguda é porque esses músculos acabaram relaxando. Os músculos mais superficiais aqui dessas camadas, que é o reto do abdômen, eles podem relaxar de uma forma a formar um buraco entre o lado direito e o lado esquerdo, que a gente vai chamar isso de diástase. Então, basicamente, a gente vai ter aqui, ó, mais superficial, o reto abdominal, conforme essa imagem da esquerda está nos mostrando,
Ele também é um músculo poligástrico que é cortado por vários tendões, é o que forma o gominho na nossa barriga. Observa que ele parte aqui, ó, de algumas das costelas, né, ó. Ali, ó. Por volta mais ou menos da costela 5, ele começa aí a sua origem, para ir fixar lá na sínfise púbica, tá vendo? Vai ter uma ponerose grandona aqui segurando eles. Em seguida, eu vou ter os músculos que a gente chama de oblíquos, porque as fibras musculares desses músculos, elas vão acontecer de forma oblíqua. Quando a pessoa faz aquele sulco ali na região do quadril, que parece estar colocando a mão no ombro, você tem um oblíquo externo. Quando você remove ele, que tem o mais para dentro, você vai ter o oblíquo interno. E mais interno de todos, nós vamos ter o transverso abdominal. Então, nessa imagem de cá, que está um pouco mais detalhada, a gente consegue observar reto do abdômen. Vai ter a linha alba, que na mulher fica mais escura quando ela engravida. O músculo quadrado lombar, a gente vai ter um quadrado lombar que vai acontecer aqui na parede posterior do abdômen, né, dos músculos abdominais. O músculo transverso do abdômen, que está próximo ao quadrado lombar. O músculo oblíquo interno do abdômen, seguido do externo do abdômen. A gente encontra ainda o ligamento inguinal, o músculo piramidal, que vai estar aqui, ó, na região mais inferior, e o cremastérico, ou cremaster, que ele vai simplesmente conduzir o canal deferente com as estruturas reprodutivas durante o processo aí de ejaculação dos espermatozoides do testículo, que está lá no saco escrotal, para as glândulas seminal e prostática, antes da ejaculação propriamente dita, tá? Para os músculos dos membros inferiores, nós vamos dividir em músculos do quadril e glúteos, músculos da coxa, músculos da perna. Falando primeiro do quadril, os principais são os glúteos, que eu tenho certeza que você já estudou. Mais profundamente, nós vamos melhorar nossos estudos aqui e incluir outros músculos para vocês poderem estudar. Então, a gente vai considerar a região anterior, lateral e posterior, tendo os músculos superficial e profundo. Aqui, a estratégia do superficial e profundo é muito aplicável. E a gente tem cerca de 11 músculos nessa região. Aqui eu deixei para vocês, né, a estrutura da organização de todos que a gente precisa falar. Você tem um anterior, que em conjunto a gente chama de ilho-pessoas. Lateral, nós vamos ter o tensor da face lata, glúteo, médio e mínimo. Posterior, o máximo, que é o mais superficial, e os profundos, piriforme, gêmeo superior, buterador interno, gêmeo inferior, quadrado da coxa. E finalizando com o obturador externo, que ele é bem profundo, mas ele é anterior em relação a esses demais. Falando primeiro do ilho-pessoas. O ilho-pessoas, ele constitui em um agrupamento de músculos. Então, você tem 3 músculos que vão compor o ilho-pessoas. O músculo ilíaco, que vai estar nessa fossa aqui interna do osso ilíaco, certo? O músculo psoas maior, tá? Observa que eles vão ter o mesmo lugar de origem, mas a inserção do ilíaco é no osso ilíaco, enquanto do psoas vai ser lá nas vértebras lombares. E a gente tem aqui, ó, mais superficial em relação ao psoas maior, o músculo psoas menor. Então, os 3 músculos em conjunto formam o grupo ilho-pessoas, sendo todos eles músculos anteriores, e lembrando que algumas pessoas não têm o psoas menor. Pensando nisso, dá um pause no vídeo aí para responder quem é 1, 2, 3 e 4. 1 é o músculo psoas maior, 2 é o psoas menor, 3 é o músculo ilíaco e 4 é o grupo deles aqui, todo mundo junto, tendo o mesmo ponto de origem. Em seguida, nós vamos ter o obturador externo. O obturador externo vai ser um músculo anterior, ele vai aqui, ó, ser um músculo triangulado e transversal. A origem dele é na superfície anterior
da membrana obturatória. Esse buraco aqui no osso do quadril se chama forame obturado, tá? Enquanto a inserção dele vai ser lá na fossa trocantérica do fêmur. Ele é responsável por fazer movimento de rotação externa do fêmur e a abdução da coxa, é o fato da gente abrir as pernas literalmente, tá? Indo para a região lateral ou anterolateral, nós temos um músculo aqui importante, ó, que aqui a gente está vendo o ventre dele na porção superior. E nós estamos vendo aqui a aponeurose que ele forma. Esse músculo é o músculo tensor da face lata. Ele é um músculo fusiforme que reveste toda a musculatura lateral da coxa. A origem dele vai ser aqui, ó, na espinha ilíaca anterosuperior. E a inserção vai acontecer lá no côndilo lateral da tíbia. Ele é responsável por fazer movimentos de extensão, rotação lateral da perna, na articulação do joelho. Os glúteos, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, já conhece, já sabe mais ou menos onde eles acontecem, vão ser máximo, que é o mais superficial, o médio e o mínimo, que são profundos em relação ao máximo. Máximo mais externo, médio intermédio e glúteo mais profundo, tá? Mais interno. Outros músculos que fazem parte aqui do glúteo, que também vão ocupar espaço e dar volume para o seu bumbum, né? Para o meu bumbum também, incluem o piriforme, que ele vai ter uma forma de pera, o obturador interno, que vai estar do outro lado da membrana obturadora, e os gêmeos. Aqui nessa imagem, nós estamos mostrando o gêmeo superior, que ele parece um umbilical. Olha aqui a imagem dele que foi aumentada, certo? O gêmeo inferior, ó, gêmeo superior e gêmeo inferior. E o quadrado femoral, o quadrado da coxa, tá? Observa que o obturador interno, ele vai acontecer entre o gêmeo superior e o gêmeo inferior. Então, pensando nisso, quem vai ser número 1, número 2, número 3, número 4? Dá um pause no vídeo e já responda, coloque as suas respostas. Então, a gente observa que o número 1 é em verde, destacado em verde, é o músculo piriforme. O 2 vai ser o obturador interno, porque aqui o gêmeo superior não foi identificado. O 3 vai ser o gêmeo inferior, GI. Aqui é OI, obturador interno, seria melhor de colocar. O 1P de piriforme. O 3, GI de gêmeo inferior. E o 4 vai ser o quadrado da coxa, quadrado femoral. Então, nós vamos colocar um Q, F. Observe que aqui atrás eu já começo a ver os músculos posteriores da coxa. Só que antes de estudar os posteriores, a gente precisa ver os anteriores e os mediais, tá? Aqui a gente está vendo, ó, o bíceps femoral, semitendíneo, semimembranoso, que são músculos que vão acontecer na parte posterior da coxa. E esse 5, quem seria ele? Como ele está chegando na membrana obturadora, ele vai ser um obturador. Como a gente já respondeu que o obturador interno faz parte posterior e esse aqui é o músculo anterior, então esse só pode ser o obturador externo. Inclusive, ele é maior que o interno, tá? Para os músculos da coxa, nós vamos separar eles também, né? Em anteriores, mediais, posteriores. Os músculos anteriores vão ser responsáveis por fazer flexão do quadril. Os mediais da coxa vão ser responsáveis por fazer adução do quadril. E os posteriores da coxa vão ser responsáveis por fazer a extensão do quadril. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um monte de músculos. Já sabemos onde fica a espinha ilíaca, sabemos qual que é o tensor da face lata. Aqui agora a gente precisa aprender os músculos da coxa, né? Inclusive tem alguns dos pés aqui para a gente já adiantar. Então, nossa estratégia aqui, nós vamos usar a região geográfica anterior, geográfica não, região anatômica, desculpa.
Nós vamos a anterior, medial, posterior. São 14 músculos se a gente contar a cabeça longa e curta do bíceps femoral de forma separada. Então, ó, o sartório vai ser o músculo mais longo do corpo, ele é o mais superficial anteriormente, seguido do reto femoral, que junto com o vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio, formam o grupo do quadríceps femoral. Aí a gente tem a patela, que é que vai gerar o tendão, o quadríceps femoral gera o tendão para poder fixar a patela. E nós temos lá na perna, gastrocnêmio, sóleo, fibular longo, tibial anterior, fibular curto, que a gente vai ver na região das pernas. Aqui eu montei para vocês o esquema dos músculos, mas nós vamos enfatizar nos que a gente vai colocar as imagens. Como anteriores, nós temos o quadríceps femoral, um grupo muito importante, principalmente para os atletas, que vai fazer um tendão importante que vai receber a patela na tuberosidade da tíbia, na porção anterior da tíbia, e é composto pelo reto femoral, vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral. Aqui mostrando eles, né? Eles estão na ordem legal da gente aprender, porque a gente falou de ir para anterior, vindo para medial, indo para lateral. O que vocês acham? Tá legal? Pausa, estuda com cuidado cada imagem e volta aqui para me falar. Não, eles não estão. A gente precisa movimentar eles aqui para eles ficarem na ordem legal. Então, aqui a gente vem com reto femoral, vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral. Lembrando que o vasto lateral é região de aplicação de medicações. O sartório é o mais anterior da coxa, ele é o mais longo também do corpo, tem um trajeto oblíquo, porque ele vai sair da espinha da escápula e ele vai grudar aqui, ó, no côndilo medial da tíbia proximal, certo? Ele faz um monte de movimento, flexão, abdução, rotação externa da coxa, flexão e rotação interna da perna, certo? Além dele, né, indo para a direção medial, nós vamos chegar no outro grupo importante de músculos, né? São 6. Aqui nós vamos usar aquela estratégia. O primeiro e o sexto são diferentes. Todos os que estão no meio vão ser adutores. Então, a gente começa aqui mais superiormente com o músculo pectíneo. Tirando o pectíneo, a gente chega no adutor curto, seguido do adutor longo. Se eu removo o adutor curto, adutor longo, eu chego nesse aqui que está tampadinho, ó, que é o adutor magno. E essa cobrinha pequenininha que está passando aqui por dentro, na região medial, a gente pode falar, inclusive, que ele é um interno de coxa, e ele vai determinar se a pessoa tem as pernas mais juntinhas ou em forma de alicate. É o músculo grácil, é um músculo muito delicado. Então, aqui mostrando para vocês, quem seriam esses 3 músculos que estão representados? Adutor curto, adutor longo, adutor magno. Esse aqui, pectíneo, e aqui o grupo do ilho-pessoas, e de cá, tensor da fáscia lata. Então, a gente observa aqui o adutor magno, olha ele aqui grandão, olha ele aqui, né? Quando eu removo o adutor longo, eu consigo enxergar o magno. Aqui eu vou formar um hiato também. O mínimo, eu não trouxe imagem para vocês, mas o que você tem que saber? Ele é bem profundo, às vezes ele é referido como parte superior aqui, ó, do adutor magno. Está presente só em 50% dos adultos, né? A origem dele vai ser aqui, ó, no ramo púbico inferior, e ele vai inserir lá na tuberosidade glútea do fêmur, né? A função dele é a adução e rotação externa da coxa, sendo inervado pelo nervo obturatório. E de cá, de novo, a gente observa o músculo grácil. Então, aqui os músculos do quadril. Músculo do quadril em vermelho, a gente tem o ilho-pessoas, certo? E eu podia ter colocado também o tensor da fáscia lata, mas ele não está aqui mostrado. Que vai ser constituído pelo ilíaco, pessoas maior, pessoas menor.
Aí, os anteriores da coxa vai ser o grupo do quadríceps femoral, que é o reto femoral, vasto medial, vasto lateral, o vasto intermédio, que não está sendo mostrado, e o músculo sartório. Enquanto os mediais da coxa vão constituir de quem? Músculo pectíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno e o grácil, certo? Se eu coloco também o adutor mínimo, aí vira 6. Se eu não coloco, vira 5. Os músculos posteriores da coxa. Então, é o grupo aqui, ó, dos 3, que a gente chama eles em conjunto de isquiotibiais. Se vocês observarem, eles vão ter aqui a origem no isquio, que é uma porção do ilho, e eles vão se fixar lá na tíbia, não no fêmur. Embora eles sejam da coxa, eles têm origem e inserção nos ossos adjacentes. Mais lateral, nós vamos partir aqui, ó, lateral para medial. Então, a gente tem o quê? O bíceps femoral é o mais lateral, partindo para a região interna aqui de coxa posterior. Nós vamos ter o semitendino, que é bem parecido com o bíceps femoral, pela exceção dele não ter 2 cabeças, e o semimembranoso, tá bom? Aqui mostrando para vocês uma pessoa que malha, né? E aqui a gente já fez o espelho. Então, nesse caso aqui, eu já tenho uma coxa que é esquerda. Então, aqui vai ser o bíceps femoral. Aqui vai ser o semitendíneo e aqui vai ser o semimembranoso. Lembre-se que o semimembranoso tem a metade do tamanho do semitendíneo. Ele é menor. O local aonde os tendões do músculo sartório, do músculo grácil e do músculo semitendíneo se encontram e se fixam no côndilo medial da tíbia é chamado de pata de ganso. Qual que é a importância disso? Caso a pessoa execute uma hiperextensão ou movimento muito grave, eles vão simplesmente poder ter, a pessoa simplesmente vai poder ter uma lesão aqui que pode pegar qualquer um ou os 3 músculos. Vamos rever. Faça um pause e venha estudando cada um desses músculos aqui antes de responder comigo. Vamos lá? Então, ó, aqui a gente estudou primeiro. Vou trocar aqui a canetinha para fazer como destaque. Nós já estamos encerrando a aula, em 10 minutos a gente termina, ok? Então, nós temos aqui, deixa eu trocar a canetinha. Vamos ligar aqui a câmera para vocês poderem me ver. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma revisão aqui de músculos do quadril, da perna anterior, posterior, essas regiões todas aí que eles estão acontecendo, ok? Vamos começar aqui com a parte da imagem que está amplificada. Então, a gente começa com o músculo que é do bumbum, que está no terço médio. Então, a gente tem o músculo glúteo médio. Logo abaixo dele, nós vamos ter um dos irmãos, que é o glúteo mínimo, porque o máximo estaria aqui acima. Em seguida, nós vamos ter o músculo em forma de pera, que a gente chama de músculo piriforme. Logo abaixo dele, nós vamos ter o músculo gêmeo superior e o músculo obturador interno. Hoje aqui, ó, o tendãozinho vai passar entre o músculo gêmeo superior externo e o músculo gêmeo, aliás, gêmeo superior e músculo gêmeo inferior. Mais abaixo um pouco, a gente chega no músculo quadrado femoral. Tá vendo? Que manter ordem é importante para o seu estudo, para o seu conhecimento. Lateralmente aqui, ó, nós vamos enxergar o tensor da fáscia lata, que vai ter uma apunelose muito grande e vai representar resistência quando você for aplicar a injeção na parte lateral da coxa, certo? Então, de cá, já mostrou o músculo mais superficial do glúteo, que é o glúteo máximo, enquanto aqui abaixo a gente encontra os músculos bíceps femoral, em sentido látero-medial, músculo semitendíneo e o músculo semimembranoso. Tá vendo? Isso é uma questão de estudar, reforçar, repetir,
mas também aprender a localização desses músculos, porque assim, passado muito tempo, você vai ter grande noção e vai conseguir recordar facilmente os nomes de cada um desses músculos. Os músculos da perna. Vou fechar aqui por conta de não atrapalhar os nossos slides. Ok? Na perna, nós temos alguns músculos, eles vão ser, em sua maioria, de maior importância, assim, não de maior importância, mas de maior número, lateroposteriores, né? Maior quantidade. Por quê? Anteriormente, nós vamos chegar aqui, ó, nesse músculo aqui, ó, que tá descendo aqui lateralmente a tíbia. Eu vou chamar ele de tibial anterior, certo? Aí nós vamos ter os músculos que a gente chama de laterais, são os fibulares. Nós vamos ter um fibular longo, um fibular curto e um fibular terceiro, que também não está presente em todas as pessoas. E nós vamos ter os músculos posteriores, que a gente vai incluir a panturrilha, que é formada por dois músculos. O músculo gastrocnêmio, que vai ter uma cabeça medial e uma cabeça lateral, e o músculo sóleo, que é mais profundo em relação ao gastrocnêmio. Quando você remove o gastrocnêmio, o sóleo fica de fora. Ele parece a sola de um sapato, por isso que é o nome dele, sóleo. E eles são responsáveis em conjunto por fazer o movimento de flexão plantar. Aquele pessoal que tem mania de sentar e fica com a perna nervosinha balançando, está fazendo o movimento de flexão plantar. Então, aqui a gente vai ter mais ou menos 14 músculos, né? Associação com o osso. Eles compartilham muita ação e inserção. Aqui a gente tem o grupo dos ossos que fazem parte, né? Então, anteriormente, a gente falou lá o tibial anterior, mas eu poderia ter falado também extensor longo do hálacos, extensor longo dos dedos. A gente tem nos laterais fibular longo, curto, terceiro, que é uma variação anatômica. E posterior, a gente tem o gastrocnêmio, sóleo, plantar, oblíteo, tibial posterior, que vai ter sua origem na membrana interóssea, flexor longo dos dedos, que vai ser mais medial, flexor longo do hálux, que vai ser mais lateral, mas que cujos tendões, os dois, eles vão se cruzar lá na planta do pé, ou seja, na parte de baixo do pé. Então, aqui mostrando de novo para vocês o tibial anterior, aqui em uma outra imagem, mostrando os laterais, que são o fibular longo, fibular curto e aqui o fibular terceiro. Sendo essas regiões aqui, regiões onde costuma acontecer tendinite dos fibulares, ou seja, inflamação dos tendões. Para acabar o das pernas, vamos só recordar quem são esses músculos aqui que vão acontecer. Quando a gente remove o gastrocnêmio, que é o grandão, né? Aqui eu ainda estou conseguindo ver o sólio nessa imagem, mas eu vou ver aqui, ó, o músculo plantar, que vai ficar logo atrás do joelho. Eu vou ver o músculo poplíteo, que é um pouco inferior e também um pouco mais profundo em relação ao plantar. Aí eu vou ter o tibial posterior, o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux. Para os pés, nós vamos manter a mesma linha de raciocínio das mãos. Você tem muito músculos lá, mas a gente divide eles em camadas, né? Porque apesar de ser magrinho, a gente tem alguns músculos. E essas camadas vão considerar a superficial, segunda, terceira, quarta camada, sendo que esses músculos vão desempenhar diferentes movimentos no pé, ok? No mais, é isso. A nossa aula foi bastante rápida, né? Para a quantidade de músculos que a gente estudou nessa segunda aula. Eu espero que você tire proveito, faça seus resumos, repita cada um desses músculos que a gente conseguiu estudar no momento e tenha um grande aprendizado. Eu vejo vocês então na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau, tchau.